Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que Deus ilumine e abençoe essa nossa tarde, né? Já está iluminada, né? Já está uma tarde tão bonita de outono. Eu vou dar uns recadinhos, que são os recadinhos da casa. Primeira coisa é das cestas, né, de assistência às famílias. São 70 famílias e crianças, né, que são assistidas. E neste mês está sendo solicitado arroz, óleo, feijão e café, tá? Quem puder contribuir, não precisa ser com tudo, é com, né, um pacotinho só, uma coisinha só já ajuda e muito, e muito. Outro recadinho também é do apoio aos dependentes químicos e seus familiares, tá? A casa faz um trabalho às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Quem conhecer alguém, quem quiser vir por alguém, né, também pode, tá? Fica aberto aí para todos. Agora vamos cerrar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração e pedir ao Pai que possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para receber os ensinamentos da tarde. Senhor, muito obrigada pela oportunidade do aprendizado. O aprendizado de vossas palavras, o aprendizado do cotidiano que tanto nos ensina a convivência com os nossos irmãos. Que tudo isso possa contribuir para o nosso crescimento e a nossa evolução. Mestre querido, obrigada por vossa presença e de todos os companheiros da espiritualidade maior que nos assistem e nos acompanham sempre. Que possamos perseverar nesse caminho de luz e de crescimento. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós ficamos com a palestra do Akio sobre a humildade de coração. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Com alegria, com felicidade, a gente está aqui de volta no dia de hoje. E aos nossos amigos internautas também, o nosso boa tarde. E a gente fica muito feliz de vir aqui e receber esses sorrisos, esses abraços, essa boa-vinda que vocês nos recebem aqui. Então é com muita felicidade que eu volto aqui no dia de hoje para conversarmos um pouquinho mais. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, pessoal, sobre um tema que vocês já ouviram bastante. E a gente vai procurar enriquecer um pouquinho isso tudo que vocês já conhecem. Talvez algum de vocês conheçam até muito mais do que eu, né? O tema, como a Cris falou, é humildade, só que humildade do coração. É um texto psicografado pelo Chico, ditado pelo querido e sábio Espírito Emmanuel, do livro Refúgio, página 10. Pessoal, como sempre, quando a gente fala sobre algum tema, eu gosto sempre assim de a gente dissecar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que significa o tema que nós estamos falando, né? Não só na parte do significado em português da palavra, na linguagem que a gente busca no dicionário, mas também o significado que ela tem dentro da nossa doutrina, né? Porque aí fica mais fácil a gente desenvolver todo o tema para frente. Então, a definição de humildade, ele vem do latim humilitas, e significa a virtude de reconhecer as próprias limitações, os próprios erros, as próprias deficiências e as nossas próprias qualidades, e agir de acordo com a consciência. Então, eu vou só repetir, porque isso é muito importante, e
interessante, quando eu pesquisei isso no dicionário, vocês podem ver que aqui fala em virtude, em consciência, as coisas que nós usamos aqui na doutrina também com muita frequência, né? Significa a virtude de reconhecer, nós reconhecermos as nossas próprias limitações, os nossos erros, as nossas deficiências e as nossas próprias qualidades. E agir de acordo com a nossa consciência. Consciência, vocês se lembram muito bem que Kardec e o Chico falam muito que quando a gente tiver alguma dúvida, se nós estamos fazendo alguma coisa certa ou errada, e não está lá na lei dos homens, não está na justiça dos homens, perguntemos à nossa consciência. É o nosso melhor indicador, se vamos ou não fazer alguma coisa. E a humildade, pessoal, como nós sabemos, então, é o oposto do orgulho, né? E, então, pessoal, eu busquei na doutrina, buscar uma definição para humildade, é muito difícil, né? Aí achei uma definição que o apóstolo Paulo, definiu a humildade ao descrever. Permitam-me ler, que eu quero ler exatamente como foi dito pelo Paulo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso está lá nos Filipenses. Vocês já viram que a gente está falando do nosso querido amigo Jesus, né? Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade que nós tivemos. Vocês já perceberam, pessoal, quando a gente fala de coisas boas, ou fala de Jesus, a gente liga com coisas boas. Se a gente fala em bondade, a gente lembra de Jesus. Se a gente fala em caridade, a gente lembra de Jesus. Se a gente fala de humildade, a gente lembra de Jesus. Se a gente fala de amor, a gente lembra de Jesus. Então isso sempre está ligado às virtudes e às boas coisas. Jesus. E me permitam falar um comentário aqui que eu acho muito importante. Alguém aqui já leu o livro O Paulo Estevam? Deixa eu até mostrar. Esse livrinho aqui. Fora o pessoal do centro, que com certeza já leu. Pessoal, quem já leu esse livrinho? Não? Paulo e Estevam. Ele é escrito pelo Chico Xavier também, e ditado por Emmanuel. Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu vou fazer esse comentário, porque quem já leu esse livro deve ter sentido a emoção que eu tive. A gente chora, a gente se emociona. E o bom desse livro, pessoal, é que não é um livro assim de ensino tão acadêmico ou tão da doutrina como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Não, ele vem numa forma assim meio de, entre aspas, romance. Mas é um descrever tão lindo da história desse apóstolo, da transformação dele, do seu encontro com Jesus e tudo que foi a sua vida também como apóstolo. Então eu recomendo, não se assuste com o tamanho, né? Parece isso daqui, mas eu, por exemplo, acho que eu li em 4 ou 5 dias, não sei o resto do pessoal aqui, mas a gente começa a devorar o livro, a gente quer ver a próxima página, a gente quer ver a próxima página, e tem ensinamentos profundos sobre esse livro, neste livro. Então, quem quiser, tem na nossa biblioteca também, não é propaganda não, pessoal da nossa biblioteca, é que facilita comprar aqui, mas recomendo muito esse livro. Traz muita coisa que a gente comenta aqui sobre o Evangelho. Nesse sentido, pessoal, quando a gente fala da humildade e a gente liga com Jesus, eu vou fazer aqui um comentário que é pessoal. Eu detesto fazer comentário pessoal. Detesto ouvir também, quando o palestrante vem aqui e fala, eu vou contar um caso meu. Eu fico assim, já me arrepia. Mas aqui, pessoal, eu vou relatar, porque eu acho que vai ajudar vocês, vai ajudar muita gente. Pode ser realmente uma ponte também. Semana passada, final de semana, vocês sabem que foi Páscoa, né?
e a Paixão de Cristo. Então, no final de semana, a gente não ia viajar e eu fui avisado pelo meu espírito protetor, falou, olha, vai assistir a Paixão de Cristo. Eu nunca havia assistido nenhum espetáculo ao vivo. Falei, tá bom, vou procurar. Fui na internet ver onde é que tinha. Tinha lá em Recife, lá na Nova Jerusalém, tinha lá no Pará, e aquelas coisas faraônicas, tudo pertinho, né? Bem aqui pertinho. Aí eu falei, poxa, mas assim não dá. Como é que eu vou assistir Paixão de Cristo lá em Pernambuco? Né? E aí comecei a vasculhar aqui em São Paulo, aqui no interior também, Tietê, tem uma apresentação muito grande. Né? E aí apareceu lá Santana de Parnaíba. Pertinho, 35 quilômetros aqui, em Barueri, que logo depois de Alphaville, na Castelo Branco. Entrei no site, olhei, e aquilo me atraiu. Nada por acaso, né, pessoal? Ele devia até estar me falando, ô seu teimoso, tá aí, ó. Olha aí, procura, né? Basta você querer ver, não precisa ir tão longe. Realmente, aí eu conversei com a Cida e nós fomos. Pessoal, é uma vivência. Alguém aqui já assistiu algum espetáculo desse tamanho? É de graça e é um ensinamento muito profundo. Chorei na apresentação? Chorei. E aí eu pude começar, não a entender, mas a sentir um pouco tudo que Jesus fez para nós, o que Ele fez por nós, tudo que Ele passou. Porque é uma coisa, assim, a gente fala assim, é meio cinematográfica, realmente é muito grande, enorme. É numa antiga pedreira, na barragem de Edgar de Souza, coisa enorme, mas é lindo. Né? Todo o cenário, porque aquilo então nos toca, nos traz uma realidade que era daquela época. E aí passam todos os percalços de Jesus, né? Todas as suas passagens. Inclusive, eu lembro de duas cenas que me tocaram profundamente, fora as outras. Foi quando Judas, né, depois de ter traído Jesus, ele é visitado pelos... E lá eles chamam de demônios. E nós chamamos de obsessores. Então, o diálogo de Judas com os obsessores é uma coisa muito marcante. Esse diálogo forte, duro, até que Judas ele se suicida na forca. E outra cena forte que me marcou muito foi quando Pilatos, ali no seu palácio, ele recebe a incumbência de julgar Jesus. E ele defende Jesus. Ele fala, mas por que tem que eu matar esse homem? Que Jesus fez para vocês? E fala aos sumos sacerdotes do Sinédrio e ao povo em geral. E aí Jesus é acusado de um monte de coisas que não havia feito. E Pilatos fala, não, mas eu não posso condenar um inocente. Ele, para mim, era inocente. E aí eles reclamam, dizem que Jesus tem que ser crucificado, tem que ser morto. Aí Pilatos fala, então tá bom, mas eu não quero fazer isso. Ele é inocente, eu não tenho por que fazer isso. Então vamos dar chibatadas. E dão um monte de chibatadas em Jesus até deixá-lo em carne viva. E quando ele volta, fala, pronto, Jesus já foi punido. Mas os sacerdotes e o povo não concordam. Falam, não, nós queremos a crucificação de Jesus. Pilatos, numa última tentativa para salvar Jesus, traz Barrabás. Barrabás, na época, era um criminoso, algoz, terrível, muito mal, roubava, matava. Pilatos traz os dois à frente e fala, olha, eu tenho o poder de libertar um condenado. E vocês vão escolher ou Barrabás, que é esse criminoso, assim, 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 ou Jesus. Logicamente, os sumos sacerdotes, que tinham todo o interesse que Jesus fosse crucificado, não, é Jesus, é Jesus. E o povo, indo atrás, os sumos sacerdotes também falam, é Jesus, é Jesus. E Barrabás é libertado e Jesus é condenado. E aí é que surge, então, simbolicamente, Pilatos lava as mãos, dizendo, eu não quero as mãos desse homem nas minhas mãos. Mas é tudo, parece vivo, pessoal. Parece que você está lá vivenciando aquela época, os diálogos.
Então a gente aprende muito, a gente sente muito. Tanto que aí Jesus dá uma prova de muita humildade, quando Pilatos pergunta para ele, Jesus, és rei? Jesus tranquilamente, sem nenhuma intolerância, responde, tu dizes que eu sou. Só responde isso. Então, pessoal, desculpa esse break, mas quem puder, quem tiver vontade, esse ano já foi, mas ano que vem, quiser ir assistir essa peça, ela é linda, é de graça, são 3 horas da Drama do Paixão. Depois, quem quiser ver, tiver interesse, curiosidade, eu tenho aqui, posso mostrar. Mas o importante disso tudo, pessoal, não é o espetáculo, é o ensinamento que nos é trazido. E uma coisa que me deixa muito, assim, respeitoso, muito amoroso com Jesus, que Jesus foi muito coerente. Ele falava, ele ensinava, ele pregava, mas principalmente Jesus praticava. Ele não ficava na teoria. Ele tinha uma coerência muito grande entre o que ele falava, o que ele praticava, o que ele ensinava, o que ele pedia das outras pessoas e o que ele fazia. Essa coerência existia. Não aconteceu com os sumos sacerdotes do Sinédrio. Eles também eram defensores de Deus. Tanto que eles seguiam o Torá, que eram os ensinamentos de Moisés. Mas Moisés dizia nos seus mandamentos, né, lá nos 10, na tábua dos mandamentos, não matarás. E os sumos sacerdotes pediram a morte de Jesus. Bom, pessoal, aí a gente falou bastante de Jesus, né, do exemplo de humildade. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, aqui até aí está muito claro. Jesus é Jesus, estava lá. Né? Ele veio aqui e vestiu a nosso corpo igualzinho a nós, passou pelas mesmas dores que nós passamos. Eu esqueci de falar uma cena muito forte também, que me tocou muito. Quando a Maria, mãe de Jesus, vai consolar no finalzinho do seu Calvário. E aí ela fala que ele iria sofrer muito na hora que ele fosse cravado, né, na cruz. Realmente eles fazem uns cravos enormes e batem aqui. E é uma cena muito pungente, que toca a gente, porque a hora que os soldados começam a bater esses pregos enormes nos braços de Jesus, nos pés, Jesus, ele suspira, ele geme, como todo humano. Por quê? Ele se rebaixou e veio e vestiu a nossa carne. E veio aqui. Então, pessoal, a gente pensa nessa humildade, e aí vocês poderiam estar perguntando, aqui, mas tá bom, Jesus, Espírito Superior, veio em missão, né, estava protegido pelo Pai, Filho de Deus, e a gente aqui, né, mortais, simples, né, como é que nós podemos também praticar pelo menos um pouquinho de humildade? Pessoal, na verdade, existe um monte de jeito de fazer humildade, de praticar a humildade. Eu mesmo não tinha ideia. Depois eu fui vendo, fui colocando uma listinha aqui, e fui vendo. Humildade nas nossas orações, pessoal. Na hora que a gente vai orar para o Pai, ter aquela humildade de se conectar com a espiritualidade. Fazer a prece, não de boca, não de cabeça, mas de coração. Ter a humildade de conversar com o Pai. Dar essa oportunidade de a gente conversar com o Pai. Humildade com o nosso espírito protetor. A gente chama de anjinho da guarda, né? Todos nós aqui, sem exceção, temos um. Ele está sempre ao nosso lado. Eu, por exemplo, de vez em quando ele acha ruim comigo, porque eu faço que não escuto, tampo o ouvido, e aí entra meu orgulho, fala, não vou fazer como você está me falando, eu vou fazer do meu jeito, que eu sei e vai dar certo. Aí é o meu orgulho que entra e eu deixo de lado. Vou ter humildade de ouvir esse amigo que está sempre junto com a gente, sempre nos ajudando, sempre nos amparando.
Humildade, pessoal, para aprender. Quantas vezes vocês devem ter passado por essa ocasião, vocês numa boa intenção, já passaram alguma coisa, tiveram alguma vivência, e chegam para a pessoa, olha, mas desculpe, deixa eu te dar um palpite, eu já vivenciei isso. A pessoa vira e fala, não, não precisa não, eu já sei. Eu já sei, não precisa, agradeço, acabou. Acontece isso frequentemente. E mesmo a gente, né? Eu não faço de vez em quando, a pessoa vem com uma boa vontade, fala alguma coisa, ensinar alguma coisa, não precisa não, já sei, mas pode deixar, eu já sei como fazer tudo. Não, a gente tem que ter uma humildade de aprender, de saber o novo. A gente nunca sabe tudo, de forma nenhuma, por isso que a gente está aqui. Inclusive, eu tirei aqui uma frase do Paulo Coelho, aquele grande escritor. Ele fala assim, olha, aprender uma coisa nova significa entrar em contato com um mundo do qual não se tem a menor ideia. É preciso ser humilde para aprender. Então, para aprender bem, pessoal, a gente tem que ter a humildade de admitir que a gente não sabe. Fala, eu não sei e vou aprender. É um outro tipo de humildade. Humildade, pessoal, para conosco mesmos. Nós temos que ter a humildade de aceitar-nos como nós somos, com nossas limitações, com nossas fraquezas, com nossas deficiências. Normalmente a gente tem orgulho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente é, né, e não tem a humildade de admitir aquilo que nós não somos. Então vamos ser humildes conosco mesmos. Humildade para reconhecermos, pessoal, que nós estamos vivendo num planeta Terra que é um grãozinho. Né? Isso Chico fala, Kardec também fala, que dentro de todo o universo cósmico, o nosso sistema solar é um pequenininho e a Terra, dentro de tudo isso, só no sistema solar, que começa com Sol, Netuno, Urano, Marte, Júpiter, o Sol, a Terra é um grãozinho de areia pequenininho. E a gente tem que admitir isso, porque muitas vezes nós achamos que tudo que nós fazemos aqui na Terra, principalmente os dirigentes, os cientistas, acham que tudo que está aqui na Terra é a verdade, que é o mais importante. Não é, nós somos um grãozinho no universo. Né? E imagine nós, habitantes desse grãozinho, que nós somos. Humildade, pessoal, para praticarmos a verdadeira caridade. Não é só a caridade material, não é só dar as coisas materiais, mas principalmente a caridade espiritual. E aí eu me linkei, principalmente, pessoal, uma humildade que eu também não tenho, me falha, a humildade de saber ouvir. Humildade de falar, a gente é na hora, né? Falar, a gente, na hora. Mas a humildade de saber ouvir, a gente não tem. Isso a gente precisa também ir aprendendo devagarinho. E o resto, pessoal, você já conhece. Humildade no dia a dia, no trabalho, no trânsito, difícil, né? No nosso dia a dia, no supermercado, no clube, na escola, em todos os lugares. E aí vocês podem estar pensando aqui, você esqueceu de um lugar onde a gente precisa, que é o lugar onde nós mais temos que aprender e desenvolver a humildade, que é em casa, no nosso lar. E aí é muito difícil. É só a gente lembrar o seguinte, né? Ou a gente ouviu ou a gente já fez. Eu, os dois. O filho vem falar alguma coisa e fala, você fica quieto, eu sou seu pai, e acabou. Se for marido e mulher, muitas vezes é pior, né? Pior ainda para a mulher, algumas vezes ela tem que ouvir assim, eu que sustento essa casa, então você fica quieta. É o orgulho puro ali brotando. Então, nesse processo de aprendizado, pessoal, todo processo de aprendizado a gente tem o quê? Tem a escola, tem os professores, tem as lições. Aqui para nós, na nossa vida, o planeta Terra, aqui onde nós estamos, é a nossa escola.
Vocês já ouviram, estão cansados de ouvir, né? Que na escala de evolução dos mundos, a Terra que nós estamos aqui, apesar de tão lindo, tão bonito, né? A Terra é linda, uma criação perfeita do Pai de Jesus, né? Ainda é uma grande escola para nós. Por quê? É de expiações e provas. Vocês lembram naquela escala de Kardec, onde que a Terra está? Segundo da escala, pessoal, são 5. Isso é, nós só passamos os mundos primitivos, que é aquele das cavernas, né? Do tacape, essas coisas. Nós ainda estamos no segundo. Então a escola a Terra é uma grande escola para nós. E eu falei que ela é linda, pessoal, por quê? Vocês concordam que tudo que nós temos aqui, antes da gente pôr a mão, antes da gente mexer, achar que vai melhorar, e depois estraga tudo, ela é perfeita? Desde as pequeninas coisas, pessoal, uma flor, uma borboleta, um animal, o mar, as florestas. Nós é que não sabemos usar direitinho. Mas Deus, Jesus, eles criaram tudo isso. Vocês acham que isso podia ser criado sem amor? Essas coisas tão lindas? Não tem como, pessoal. Tanto que nós, com toda a tecnologia que nós temos, computadores, informática, ciência, pesquisa, tudo mais, nós não conseguimos nem chegar perto, nem pertinho do que Jesus, do que Deus fez aqui e deixou para nós. Então, voltando, a Terra é uma grande escola para nós, que nós estamos aqui para aprender. Aprender a humildade, inclusive, que nós estamos tanto falando. E as pessoas do nosso relacionamento? Sabe o que são? São os nossos professores. São os que nos ensinam. Quando a gente tem um filho problemático, ou tem um irmão problemático, um parente, um amigo, um chefe, qualquer coisa problemático, ele está nos ensinando alguma coisa, pessoal. Nós é que não nos atemos a isso. Mas, se você tem um chefe chato, mandão, que não te reconhece e tudo mais, ele está te ensinando alguma coisa. Cada caso é um caso. Ele está te ensinando. Se seu filho é problemático, ele reclama de algumas coisas, não sei, de qualquer coisa que seja, também é um ensino para nós. Nós temos que aprender alguma coisa. Vocês acham que o trânsito caótico de São Paulo, por que a gente está aqui por acaso? Não. Nós estamos aprendendo a paciência, perdão, a tolerância. Senão não seria desse jeito, pessoal. E as dificuldades que a gente tem, né? Falta de dinheiro, doenças, né? Problemas pessoais, são as nossas lições, onde a gente pode colocar em prática tudo o que aprendeu. É só a gente pensar doença, ninguém aqui gosta de doença, lógico, né? Mas toda vez que a gente fica doente, se você fizer uma análise muito profunda, vai ver que tem uma causa. Alguma coisa causou essa doença no seu corpo físico. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas tem uma causa lá. Então, esse processo de aprendizado, a escola, professor, e as lições, é tudo um conjunto. E nesse aprendizado, pessoal, o que Jesus nos ensina muito, muito forte, é termos paciência. Nós temos sempre a vontade que tudo seja na hora, seja rápido, seja resolvido da nossa maneira e no nosso tempo. Não é assim. É tudo um processo. É tudo levado de acordo com o nosso merecimento, de acordo com, principalmente, com as nossas necessidades. E aí, boa tarde, seja bem-vinda.
eu vou citar aqui uma frase, não é do Chico, não é do André Luiz, não é do Emmanuel, é do Charlie Chaplin. Eu sou um fã do Charlie Chaplin. Vocês se lembram, ele era aquele artista famoso do cinema mudo, né? É quase da minha época lá, cinema mudo. E o Chaplin, eu tirei uma frase dele, né? Eu não sei se Chaplin era espírita, não achei nada pesquisando sobre isso, achei outros. Por exemplo, o inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, era espírita, convicto. O escritor do Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, toda a coleção, ele escreveu obras espíritas belíssimas. Mas o Chaplin, se não era espírita, no mínimo era espiritualista. E ele escreveu o seguinte: pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco. Necessitamos mais humildade que de máquinas, mais de bondade e de ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Isso o Chaplin escreveu lá, eu não sei há quanto tempo, mas há bastante tempo atrás. E hoje a gente vê que essa realidade, infelizmente, acontece. Boa tarde. Pessoal, andando um pouquinho para frente agora, a gente falou tanto em humildade e vimos o quanto humildade é bom, né? Que é uma virtude. Mas será que existe humildade ruim? Existe, pessoal. Não é exatamente a humildade como nós tivemos na definição, mas acontece também. Eu chamei aqui até de humildade tipo da Hannah Arendt. Hannah Arendt é aquele desenho, até já citei aqui vocês, aquele desenho que tinha antigamente, os mais jovens não conhecem, era uma hiena que não ria. Né? E ficava, ó vida, ó azar, ó Deus, e dizia, olha, não vai dar certo, vai dar tudo errado. E o coitado do leãozinho, o Lip, né, que ficava junto, né, que tinha que aguentar a hiena que não ria. Pessoal, o Hardy era humilde até demais. Sempre quietinho, obediente, cabeça baixa, e sempre se lastimando. Essa humildade que eu chamei de tipo Hardy, que não leva a nada. É a humildade tipo vítima. Né? A pessoa se coloca numa posição de humilde, porém como vítima. E aí vem as doenças, a depressão, e vai. Então, é um tipo de humildade que não faz bem. Outro tipo de humildade, que a gente pode ter ideia que seja, aquele quando Jesus falou, né? Se te ferirem a face direita, oferece a esquerda. Jesus não quer dizer com isso que nós temos que ser humildes ao ponto de sermos agredidos, ao ponto de sermos totalmente humilhados e rebaixados. Não é isso. Né? Jesus quis dizer que nós temos que ser humildes para fazer o perdão. Né? Se alguém vem, te agride verbalmente ou mesmo fisicamente, né? Você não tem que aceitar tudo isso. Você tem que se defender. Você tem que reagir, não na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mas com um perdão. Então, esse é um tipo de humildade também, quando a pessoa se rebaixa ao extremo, que não é construtivo também. E mais um tipo de humildade que é bom, acho que esse é terrível, é o pior de todos. E aí eu descobri por que o Emmanuel fala humildade do coração. E aí tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, no capítulo 7, que fala sobre humildade e orgulho. E tem um espírito Lacordaire, que ele fala que a humildade é uma virtude muito desprezada entre os homens. Sem humildade, apenas ficareis enfeitados de virtudes que não possuís. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É o seguinte, que a humildade, sozinha, não faz nada. Por quê? Se você for fazer a caridade,
de alguma forma, e não tiver a humildade, fizer a caridade com orgulho, não é uma caridade real. Não é aquilo que Jesus nos ensina. A mesma coisa, se você fizer você praticar só humildade, não ser caridoso, também não representa muita coisa. É isso que o Lacordaire quer dizer. Que então a gente tem que ter a verdadeira humildade, que fala no texto aqui, que a Cris citou, que é a humildade de coração. É isso que é importante. Quantos nós não conhecemos aqui pessoas, né, que falam mansamente, são afetuosas, né, se mostram até humildes, mas acontece alguma coisa, você fala alguma coisa, nossa, elas viram um bicho. Né? O orgulho aflora. Se você fizer um comentário, um conselho, até algumas vezes se você vai dar, o orgulho dela fica ferido e explode. E outros, pior ainda, né, se dizem humildes quando tem dinheiro, poder, status, se dizem humildes ainda e querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Quanto a gente não conhece de tudo isso, né? Esse tipo de humildade é muito negativo, pessoal, que é a falsa humildade. Como tudo que é falso é muito ruim. Então é isso que Emmanuel fala, que nós temos que ser humildes de coração. E aí o Pascal, que foi um grande físico, ele fala uma frase muito curta, objetiva. Olha, a falsa humildade, pessoal, é o puro orgulho. Verdade. Né? Pascal só falou isso. Elas são, eu considero assim, a humildade e a caridade, não irmãs gêmeas, entre aspas, irmãs siamesas, tem que estar lá juntinhos sempre. E Jesus disse a respeito de humildade de coração: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso está lá no Evangelho segundo Mateus. E agora, pessoal, sobre o orgulho. O orgulho nós já vimos que é o oposto da humildade. Nós vimos que não é muito bom. Agora, existe orgulho bom? Existe, sim. Quem pensou que existe? Existe. Por exemplo, orgulho pela pátria. Não é bom ter orgulho pela pátria? Está meio difícil nos tempos atuais, mas a gente tem orgulho. E é bom, é muito positivo. Nos Estados Unidos, quem conhece lá, fica bobo, 4 de julho, os pais, a mãe, as crianças saem vestidas com camisetas, com cores do país, com dizeres do país. E orgulhosos de estarem vestindo aquela camiseta. É um orgulho bom, positivo. Quando seu filho, sua filha, um parente, entra na faculdade, passa num concurso, alguma coisa muito boa, dá um orgulho muito grande também. Não é? É um orgulho positivo. Um orgulho muito legal. Né? Quando você conquista alguma coisa depois de muito esforço, né? E como eu me preparei para essa palestra, pesquisei, vim, a gente dá uma frio na barriga, a gente vem aqui, também depois vem aqui, está aqui, nossa, falo, poxa, que gostoso, dá um orgulho gostoso de estar aqui conversando com vocês, recebendo esses olhares tão carinhosos, tão receptivos. Né? É o orgulho que auxilia a nossa autoestima. Né? O orgulho por uma amizade. Né? Você chega para o seu amigo e fala, olha, nossa, que bom que você é meu amigo, eu tenho orgulho da nossa amizade. Então, tanto humildade quanto orgulho, pessoal, tem os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Né? O orgulho, principalmente, depende da intensidade que nós usamos, do nosso interesse, do que a gente busca. Pessoal, para encerrar, já estou estourando o tempo, né? Eu vou encerrar. Normalmente eu encerro aqui com uma historinha, alguma coisa, um caso do Chico, ou do André, ou do Emmanuel, ou da Joana, de alguma psicografia da doutrina. Mas hoje eu vou mudar um pouquinho. E eu vou terminar aqui com uma historinha, uma fábula.
Vocês lembram de fábula na época de crianças? Eu adoro fábula, sabe por quê? Fábula a gente conta, né? Depois, no fim, tem sempre o quê? Moral da história. É lindo isso, né? É um ensinamento tão gostoso que tem lá que a gente vê. E aí tem um escritor antigo, grego, Ésopo, né? Que na época escreveu muitas fábulas e até hoje são reais. Eu busquei lá uma que fala sobre a humildade. É a historinha do galo de briga e a águia. Então, o Ésopo narra que existia um galinheiro muito bonito numa fazenda, numa chácara. Nossa, um galinheiro muito lindo. Existiam 2 galos lá, um branco e um vermelhinho, e os 2 disputavam o território, tudo. Tudo que havia ali. Eles queriam o harém e queriam também mandar em todo o pedaço. E os 2 sempre discutindo, até que um dia entram as vidas de fato, né, e partem, não é para o braço, mas para as patas e para os bicos. E aí os 2 brigam, e o galo vermelhinho leva a vantagem, né, e o branquinho, coitadinho, sai, vai para o cantinho dele, perdeu a briga, e aí o galo vermelhinho se enche, né, de orgulho, aquela arrogância toda daquele que bate, ele sobe no puleiro mais alto que tem ali no galinheiro, enche o peito e dá aquele canto assim do galo vencedor, né, e bate as asas, faz estardalhaço. E nisso, em cima, está passando uma águia. E a águia, ouvindo todo aquele barulho, olha lá e vê o galo bem alto. Ah, não tem dúvida, ele desce e leva o galo vermelho embora. Aí o galo branquinho fica olhando, olha, sai devagarinho, vai lá, fala, pô, agora o galinheiro é meu, eu não tenho mais concorrente. Aí a moral da história que o Ésopo conta. O orgulho, a arrogância, a falta de humildade é o caminho mais curto para a ruína. Essa é a moral da história que Ésopo nos coloca. Completando, pessoal, nisso que o Ésopo coloca, que essa arrogância, esse orgulho, aí voltando à nossa doutrina, nesta ou em outras encarnações, nós teremos que fazer o ajuste. E aí entra também a lei de ação e reação que tanto nós conhecemos. Veja, Ésopo não era espírita, hein? Naquela época nem tinha, né? Na época da Grécia. Mas está tudo aí, pessoal. Tá bom. Pessoal, eu vou encerrar com uma última frase. Só uma frase, a última. Eu sempre estouro o tempo, desculpa. Pessoal, eu vou falar uma frase agora do André Luiz. É um pedido que André Luiz faz ao nosso Pai Maior por nós. André Luiz fala o seguinte, pessoal. Pai amado, dai-nos coragem para suplantar as nossas deficiências, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos desmandos. Inflama em nossos espíritos o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos afaste dos bons propósitos. Dirige-nos, Pai querido, para os caminhos santificados da renunciação, para o caminho dourado da humildade, para o caminho iluminado da caridade, para que as nossas mentes, para que as nossas almas jamais se afastem de Ti. Obrigado, pessoal. Muita paz a todos. Aqui. Palestra linda. Emocionou, né? Vai ter pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu lembrei só de uma pessoa que foi um símbolo de humildade. Assisti a história dela há pouco tempo, foi Irmã Dulce. E tem uma passagem interessante, não sei se é real ou não, mas eu acho que exemplifica bem. Porque ela
era uma freira, então ela não tinha nada vindo da igreja para ajudar os pobres. Ela precisava pedir. Ela esmolava pelos pobres a quem ela ajudava, e com isso ela conseguiu, inclusive, fundar o Hospital Santo Antônio. E tem uma passagem que ela está na feira, e ela vai, de feirante em feirante, pedindo: você tem alguma coisa para os meus pobres? Né? E vai enchendo a sacolinha. Aí ela chega para um feirante e fala: você tem alguma coisa para os meus pobres? E o feirante gospe na mão dela. Aí ela pega, limpa a mão no hábito e fala assim: isso foi para mim e para os meus pobres, o que você tem? Então, quer dizer, é você... Humildade é você esquecer de você, né? Na verdade. E pensar muito no outro também, né? É deixar o orgulho de lado mesmo, né? Sem se anular. Sem se anular. Exatamente, exatamente. Obrigado, professor. Imagina, obrigada a você. Agora é o nosso momento de doação, né? Agora nós nos ligamos ao alto e abrimos o nosso coração com todo o nosso amor e com todo o nosso carinho, para que possamos doar aos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, paz, ternura, humildade e compreensão. Aos irmãos que andam pelas ruas sem uma residência, por qualquer motivo que seja, que eles possam se fortalecer para passar por essa prova dura. Aos irmãos que se encontram encarcerados, que seus corações possam ser envolvidos com muito amor, para que também possam atravessar essa prova tão difícil. Aos irmãos que se encontram nos hospitais, ou mesmo que se encontrem em suas casas, mas que infelizmente estão acamados por qualquer tipo de doença, seja ela do corpo, ou da mente, ou da alma. Que o nosso amor e o nosso carinho possam envolver a todos. Aos nossos irmãos que vivem em países em conflito, que infelizmente não podem desfrutar da paz que nós, às vezes, não reconhecemos em nosso cotidiano. Que possam eles também experimentar esses momentos doces da alegria em família, de um dia iluminado, com paz e com serenidade. Que esse nosso amor possa envolver todo o nosso planeta Terra e todos os seus habitantes, dos minerais e águas, as plantas e animais que são os nossos companheiros de evolução. Que esse nosso amor possa agora envolver a família de cada um de nós. E entrando em nossos lares, na figura amorosa do Mestre Jesus, que sempre estará presente quando nos ligarmos a Ele, onde quer que estejamos. Que Ele possa nos acompanhar em todos os dias de nossas vidas, que Ele possa nos conduzir sempre a encontros com pessoas que possam nos enriquecer. Senhor, obrigada. Obrigada por mais um dia e mais uma oportunidade. Que possamos perseverar sempre, absorvendo todos esses aprendizados que o Senhor coloca em nosso caminho. Que possamos utilizá-lo não apenas para o nosso crescimento, mas também para dos nossos irmãos que nos acompanham. Seja da pessoa mais próxima a nós, ou mesmo do irmão que cruza simplesmente a rua conosco. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade, Pai. E agradecemos aos companheiros da espiritualidade maior e a todos aqueles que nos acompanham pela paciência, pelo amor e pelo carinho conosco. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Agora esperemos tranquilamente que a sala de passes vai ser preparada, tá? Obrigada.